quanto cobra, e para daí as taxas virem um pouco mais baixas. Mas acho que tem muito com relação à taxa e menos com relação à característica do high yield, porque, cara, o RPR a galera adora. Não é assim que... Eu não vejo o RPR perdendo popularidade por causa de ser high yield e tal, aquelas coisas. Pelo contrário. Ele é o high yield que paga bem, ainda não deu problema, está todo mundo felizão com ele. Mas essa emissão veio um pouquinho forçada, assim. De bola, perfeito. Quem fala sobre isso também é lá o pessoal da Esparta também, o Ulisses fala. Isso é interessante, né? Que o Marcelo está falando aí que talvez chegue esse momento. Por isso que é importante a indústria crescer, né? A gente sempre vocaliza aqui com o que a gente gosta da indústria crescendo. Quando o fundo ganha profundidade, uma base legal de cotistas, ele fica com mais bala na agulha, né? De negociação e também ele também não precisa fazer ali, enfim, né? Ter um trabalho tão grande de distribuição, ainda mais com rede social, etc. e tal, nesse sentido, né? Então, muito bom, um fundo com uma base legal, com bastante cotista, né? Que a própria base ali consegue segurar muita coisa. Claro que essa é a minha opinião, né? Não sei a opinião do Marcelo. Alisson, já ia falar Marcelão também, que nem colocou aqui, Marcelão dos memes. Ele já respondeu isso, né? O que ele acha ali na nossa pergunta. Felipe já manda aqui o que o Marcelo acha dos high yield um pouco mais comedidos, né? Pegando Mork, Eli, GCRI. Você quer comentar, meu caro, sobre isso? O que você acha? Assim, você acha que você gosta de algum high yield? É difícil falar, né? Porque não é recomendação nada aqui, mas vamos colocar mais genérico, né? Para não te colocar em maus lençóis, assim. Você gosta assim, cara, eu prefiro uns high yield mais tranquilos, assim, os high yield menos rock and roll, porque, assim, eu não sou muito adepto de correr risco elevado com fundo imobiliário. Cara, risco elevado eu prefiro correr em ações, onde eu pelo menos... Lá eu vou ter um April da vida para tentar acertar. Né? No fundo imobiliário eu não vou ter. Para eu ganhar 3%, 4% a mais ao ano, eu vou me expor a um risco muito maior. Não tô afim. Para mim não faz esse sentido todo. Então, eu prefiro os high yields mais comedidos do que esses caras mais rock and roll, assim. Prefiro. Vou sempre preferir, porque não, para mim, fundo imobiliário não é para ser assim. Não quero dar uma grande tacada, não quero estar assim, ter a carteira que melhor performa de todos. Se para isso eu tiver que correr risco, eu prefiro não ter. Assim, preservação de patrimônio vem antes da busca pela rentabilidade, para mim, em fundos imobiliários. Se é para correr risco, eu vou correr risco onde eu puder realmente ter um retorno excepcional e que pague de forma totalmente assimétrica o risco que eu estou correndo. Em fundo imobiliário isso não acontece. Não acontece. Tu te expõe a risco muito grande para ganhar um pouquinho mais. Sim. Não fecha a conta para mim. Então, assim, quer dizer que, tô fora dos high yields? Não. Aí os high yields mais comedidos, para mim, fazem bem mais sentido do que esses high yields muito rock and roll. Interessante, perfeito, né? É isso, né? A gente tem a diferença lá no mercado de ganho assimétrico, né? Assim, você pega uma ação, você pode perder 100%, ou aquela ação pode virar uma Unipar da vida, né? E, tipo, inclusive, é uma das grandes posições do Barça lá, né? E dá aquela estourada para cima. Mas o fundo imobiliário, não, né? Assim, você vai ver um fundo imobiliário multiplicando por 10 em 5 anos. Então, é meio que isso mesmo, concordo. O GCRIs aí falando do CACR, né? O fundo tem crescido aí bastante na base de cotistas, né? Você quer fazer algum comentário genérico, meu caro? Não acompanho esse cara, velho. Não acompanho isso. Então, bora para frente aí. Depois eu faço aqui um estudo aqui no canal, meu caro. Mas o fundo tem crescido bastante aí, tem chamado a atenção da galera. Vale fazer um estudo aqui no canal. Inclusive, eu vou voltar com estudos diários aqui no canal, viu, pessoal? Felipe falando aí, será que o brasileiro tem um espírito de agiota? Isso aqui, essa é uma discussão, inclusive, interessante, que valeria também um espaço maior para discutir por que a gente tem tantos juros altos. Tem alguns motivos, na minha opinião. Aí, show de bola, Bernardo agradecendo. Vocês são monstros, obrigado pela live. Marcelão, um dos melhores livros do FII do mercado. Método FI, já aí fazendo um jabá do Marcelo aí. Um dos livros mais vendidos, né, Marcelo? Uma vez eu ouvi você falando do quanto você já vendeu, muito impressionante. Então, parabéns aí. Depois, no finalzinho, você fala pro pessoal aí.
O Alexandre Ale, nosso presidente, falando aí sobre não é difícil montar uma carteira de risco médio e baixo com fundos de papel rendendo IPCA mais 6%, concordo. Não sei o que o Marcelo acha, Não, mas eu bem, acho que cara, bem tranquilo, bem rendendo tranquilo. até mais do que isso, né? Sim, A maioria das carteiras tem rendimentos acima disso, né? De fundo imobiliário. Então é bem, bem tranquilo. Aliás, hoje ou ontem, sei lá, o Tesouro Direto sim. tava com o IPCA mais 6. Mas foi ali durante o dia, alguém conseguiu tirar aquele print, aí quando eu fui ver aquilo ali, abri o site do Tesouro Direto, já não tinha mais, quer dizer, alguém ficou ali dando F5 o dia inteiro até que chegou e o cara, olha só, agora é IPCA mais 6, não foi, cara. Uma espetadinha ali ao longo do dia, depois já voltou. Mas, enfim, dá sim, cara. Uma carteira com esse nível de rendimento em fundo imobiliário, bem tranquilo. Dá para fazer até Tranquilo. um rendimento um pouco acima disso. Até os juros americanos, né? Deram uma turbinada para cima hoje também, aí foi bem impressionante. Exatamente. O Urcão a gente já falou, Ale. Inclusive, o Ale tá lá no nosso grupo de membros lá, entrem lá, quem quiser. O Edizio falando do Deva, a gente já falou sobre isso, Edizio. Bora aqui, o B já puxou. Vamos ver aqui. O Thiago falando isso aqui. Sobre a HCTR, o FAI não passa frio porque tá coberto de razão. Essa frase de efeito é minha, o Thiagão tá usando aí, mas eu vou Boa. permitir sem cobrar royalties. O Marco aí, nosso membro também, quem quiser ser membro, entre aí. O risco da gestão deve ser avaliado independente do tipo de FII, concordo completamente, Exatamente. totalmente. Eu acho que a Exatamente. gestão é a primeira coisa que você tem que olhar, na minha opinião. E é a mais difícil de olhar, né, cara? É mais difícil, tem um feeling ali, né? Com um feeling ali. Exatamente, é muito subjetivo. E para tu chegar a conseguir avaliar uma gestão, cara, tu já tem que ter horas de voo nesse mercado, assim, né? Comecei a olhar fundo imobiliário agora, vou avaliar a gestão. Vai nada, o que tu sabe para avaliar a gestão? No início a gente está perdido, não tem como avaliar a gestão no início. Vai Sim, conseguir avaliar a gestão conhecendo bem o mercado, conhecendo um monte de fundo, vendo o que os fundos fizeram, o que não fizeram, o que foi a mão da gestão naquele fundo que fez isso, o que fez aquilo, isso tudo leva tempo. Então, assim, é muito importante, mas também é a parte mais difícil da análise. E, assim, não espere conseguir fazer isso logo no início, logo que você está começando. Não tem muito, não tem pra onde correr. Assim, quem disser que, não, fácil analisar a gestão, não é fácil nada, cara, tá louco. É completamente subjetivo, tu pode amar uma gestão, eu posso odiar. E os dois podem estar certo, porque é opinião, o que tem? Tu tem a tua, eu tenho a minha. Então, assim, é difícil, cara, mas é importante. Para mim é sim. fundamental, assim, fundamental. Mas você acha, assim, já partindo para a última pergunta minha, para depois a gente já passar para os finalmente, cara, você acha que, de forma geral, assim, você vê um conflito de interesses sistêmico, ou você acha que na maior parte das gestoras aí, de fato, né, tirando esses desvio padrão aí que a gente está conversando aqui hoje, né, esses outliers, assim, você acha que tá tendo uma melhoria na indústria, ou você vê muito conflito de interesse? Como é que é a sua visão ali, o seu feeling em relação, né, vamos dizer ali, um interesse alinhado entre cotista e gestão, digamos assim? Cara, vamos lá. O interesse alinhado entre cotista e gestão sempre tem, tá? Porque o gestor ele quer que o fundo cresça para que ele ganhe mais dinheiro. Se ele não fizer um bom trabalho, o fundo não cresce, ele não ganha mais dinheiro. Então ele vai ficar estagnado ali e o gestor, via de regra, aliás, todo mundo que trabalha no mercado financeiro, normalmente são pessoas bastante ambiciosas que não querem ficar onde estão. Eles querem Sim, sempre mais, querem desenvolver, querem ir para frente, querem crescer e tal. Então, esse alinhamento sempre vai ter. Mas esse não é o único alinhamento de interesse. Existem outros alinhamentos de interesse que, para o cotista, representam um conflito. Isso, cara, sempre vai ter. Quando eu digo sempre vai ter, eu não quero dizer que tem em todos os fundos, mas sempre vai estar presente em alguns fundos. O conflito de interesse por si só não é um problema. Por isso que tanto se fala em potencial conflito de interesse, né? Porque ele te coloca numa situação onde
O gestor pode vir a fazer algo que não seja do seu melhor interesse. Não significa que ele vá fazer. Ou seja, ele não é o problema, ele é um potencial problema. Ele é uma porta aberta para um problema. Mas não quer dizer que, porque a porta está aberta, o problema vai acontecer. Pega, por exemplo, a Bresco. Tá? A Bresco, ela desenvolve praticamente todos os galpões dela, tá? Que tem ali no fundo da Bresco. Ou todos. Tem um potencial conflito de interesse ali? Tem, porque é um fundo dela de desenvolvimento vendendo para um fundo dela de renda. A que preço que foi essa transação? Ah, tem conflito, então aquilo ali é uma droga. Não, não é uma. Quem disse que é uma droga? Ter conflito é uma coisa. Esse conflito se materializar num problema é outra coisa bem diferente. Né? Aí, claro, com o conflito, tu tem formas de lidar com ele. Né? E aí, que formas são? Ah, cara, faz laudo, faz 2 laudos, faz não sei o que, faz isso, faz aquilo. Tem N formas de lidar com os conflitos de interesse, os conflitos sempre existirão. A gente vai estar sempre, volta e meia, dando de frente com uma situação onde tem um potencial conflito de interesse. Não necessariamente é um problema. Aí, tu tem que avaliar, tem que, primeiro, conseguir identificar onde pode ser que tenha o conflito ou não. E onde tem um conflito é avaliar em situações onde havia conflito, como foi a decisão tomada. Né? O que aconteceu ali? Gerou problema? Não gerou problema? Se não gerou problema, cara, tudo bem. Pô, tem um conflito ali, volta e meia vai ter, é natural, volta e meia vai ter. A questão é como que o cara lida com aquilo. Né? O que o gestor faz nessas situações. Não quer dizer que porque tem um conflito que ele vai fazer coisa errada. Então, o que tu tem que olhar é se ele fez coisa errada ou não. Conflito sempre vai ter. Sempre vai ter. Essa coisa assim, ah, não, porque não pode ter conflito. Se tu buscar algo assim, zerado de conflito, tu não vai, cara, tu não cumprimenta nem teu porteiro mais, véio. Tu não faz mais nada. Assim. Tu vai desconfiar de Deus e todo mundo. Porque tu sempre vai encontrar um conflito em algum lugar. Em tudo que tu faz tem conflito. Então, é muito mais como se lida com isso do que ter ele ou não ter, porque ter sempre vai ter. Tá? É a mesma coisa ali, a história lá do Hectare e companhia, quando eles ainda eram dono da Fortesec, disso, daquilo, daquele outro, eu escrevi lá no artigo, cara, pode até ser bom isso tudo. E nesse tipo de negócio complicado, que é a multipropriedade, tu ter um grande entrosamento entre esses prestadores de serviço do CRI ali, é bom. E assim, sendo tudo do mesmo controlador, pô, em tese o entrosamento não pode ser melhor. Mas também tem um potencial conflito. Então, se tem os dois lados de uma mesma moeda. Poderia ser bom. Se mostrou muito mais esquisito do que bom. Mas isso requer que tu veja o que está acontecendo naquela situação para daí tu dizer que aquele conflito é ruim. Em outras situações de conflito, não necessariamente é ruim. Então, o problema não é o conflito em si. É o que se faz a respeito. Show de bola. Tem até aquela frase famosa do Warren Buffett, né? Se você colocar um guardinha num carro, seguindo ele tempo suficiente, ele vai tomar uma multa. Não tem nem muito jeito. Mas, meu cara, agradecer de novo, né? Foi legal demais. A gente teve mais de 50 pessoas aí ao vivo aí no momento de ápice. Eu tenho certeza que muitas mais vão vir no final das contas. Então, agradecer mesmo. Esse papo foi super legal. Passou 1h30, né? A gente nem viu aqui passando. Então, foi um papo super legal. O pessoal participou bastante. Tenho certeza que todo mundo curtiu. Mas aí eu queria te pedir aí para fazer o seu jabá, né? Fala